paz e a graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui fazendo a exposição do livro de Salmos e chegamos no Salmo 56 com o tema 3 pedidos ao Senhor. Meus irmãos, num momento de dúvida e desespero profundo, Davi saiu de Judá e, saindo de Judá, foi para o terreno dos inimigos, para a cidade de Gate. E lá ele viu como os inimigos eram perversos e maus. Às vezes na nossa vida fazemos essas escolhas, arquitetamos com a nossa cabeça e acabamos nos dando mal. O cristão genuíno precisa de orientação de Deus. Não pode resolver as coisas com o seu pressuposto ou com as suas ideias. Precisa de Deus. É por isso que toda manhã estamos trazendo aqui algo de Deus para a sua vida. Nós já vimos aqui, irmãos, a grande ideia desse salmo é 3 pedidos para o Senhor. Deus, ele faz 3 pedidos, né? Davi faz 3 pedidos e o Senhor responde os 3 pedidos. Nós já vimos aqui, livra-me da morte, que foi no dia de ontem, e hoje nós vamos ver, livra-me dos tropeços. Meus irmãos, antes de nós entrarmos nesse tema propriamente dito, quero convidar você que ainda não curtiu nosso canal, curta o nosso canal. Também compartilhe essa mensagem para as pessoas que estão próximas de você. E mais ainda, querido, marque o sininho para que toda vez que a gente enviar nosso devocional, você receba logo de manhã cedo. E aí você vai ser ministrado e dirigido pela palavra de Deus e não fazer essas coisas que aqui Davi fez, né? Então vamos ao nosso tema de hoje. Livra-me dos tropeços da morte. Livro de Salmos 56, versículos 5 ao 11 diz assim: eles distorcem o sentido de tudo que falo. Só pensa como me fazer mal. Fazem reuniões secretas, vigiam os meus passos esperando a hora certa de acabarem com a minha vida. Deus, castigue meus inimigos por causa da maldade deles. Na sua ira, ó Deus, derrube as nações. O Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido. Contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas e anotou a cada lágrima no seu livro. Num dia em que eu pedi a sua ajuda, os meus inimigos fugiram. Eu estou bem certo de que Deus está do meu lado. Eu confio totalmente em Deus. Glória ao Senhor pelas suas promessas. Não temerei, não terei medo de alguma coisa, porque confio em Deus. Simples homens não serão capazes de me destruir. Livro de Salmos 56, versículo de 5 a 11. Então o que temos aqui, irmãos? Davi, irmãos, precisava literalmente olhar aonde estava pisando em Gate, nesse terreno de inimigo. Não apenas o que fazia, mas também o que dizia, pois era objeto de suspeita que estava sendo vigiado o tempo todo. Era como se Davi tivesse um alvo nas costas e os inimigos quisessem atacá-lo. Só Deus poderia proteger Davi. Davi fez essa escolha de ir para essa cidade por malícia, inteligência humana, sem direção de Deus. Porque ele pensou no coração dele, esse é o último lugar que Saul vai me pegar. Mas se esconder em terreno de inimigo é ser presa fácil nas mãos do inimigo. Muitas pessoas, irmãos, escolhem as coisas pela aparência, têm decisão com base nos seus pressupostos e acabam se atrapalhando. Crer, irmãos, é viver sem clamar, sabe? Não precisa clamar, é só crer em Deus. Davi ora pedindo a Deus que julgue os seus inimigos de Israel.
No versículo 8 e 9, Davi lembra ao Senhor dos sofrimentos que suportou no exílio e sugere que, em função dessas aflições, suas orações devem ser respondidas e seus inimigos derrotados. Irmãos, para Davi, essa resposta seria a garantia de que Deus estava apoiando a sua causa. Deus conhecia todos os passos de Davi e os havia contado. Como saber como também havia guiado as suas lágrimas. Irmãos, havia contado as suas lágrimas. Eu acho interessante isso, irmãos, que a vida do rei Ezequias também estava contada. Os dias de Ezequias estavam contados. Ele teve uma enfermidade para a morte. E estava ansioso para que Deus o livrasse. E de repente entra o profeta de Deus, o profeta Isaías, ele achou que Deus ia livrar ele. E o profeta trouxe a palavra de Deus para a vida dele e disse assim: olha, prepara a sua casa, você vai morrer. Dessa cama você não vai se levantar. Ele dobrou seu joelho e começou a chorar. E Deus viu a sua lágrima. Como Deus também contou a lágrima de Davi. Deus olha a sua lágrima. Irmãos, os arqueólogos encontraram, perto de alguns corpos, algumas pessoas enterradas, algumas garrafinhas tampadas lá. E eu descobri que essas garrafas, irmãos, eram as lágrimas das pessoas que gostavam daquela pessoa. Ela derramava aquela lágrima lá e guardava. Davi tá pensando nisso quando está falando aqui, ó. É o que Davi diz aqui, irmãos. Ele diz assim: o Senhor, lembre de sempre que procurei obedecer às suas palavras. Melhor dizendo, deixa eu pegar aqui o texto. Ele diz assim: o Senhor conhece. Ele diz assim: o Senhor castigue meus inimigos da maldade deles e a sua ira. O Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido. Contou, preste bem atenção, e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas e anotou cada lágrima no seu livro. Davi, quando está falando disso, está falando dessa situação que no livro de Deus, Deus contou. E Deus continua contando dos seus servos. Deus vê o seu sofrimento. Deus vê a sua luta. Deus vê a situação em que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando. Ele escuta o seu clamor, ele escuta a sua oração. Então, querido, assim como Deus respondeu e livrou Davi do tropeço, quem sabe o inimigo já botou também um alvo nas suas costas. Quem sabe o inimigo já levantou muitas pessoas para derrubar você. Mas Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Tem uma canção aí que diz assim, que Deus vai abrir porta onde não tem parede. Mas preste bem atenção, que eu gosto muito de recitar a Bíblia, porque para mim ela é a verdade. Quando Israel estava cercado entre as montanhas e o exército do faraó, Deus abriu o mar vermelho. E pode ser que você esteja também cercado entre as montanhas e o exército do inimigo. E na frente você só vê dificuldade, que é a apresentação do mar, você só vê derrota. Mas Deus é poderoso para abrir o mar e fazer você passar. Tenha fé em Deus, querido. Não desista de servir a esse Deus maravilhoso. Deus é contigo. Tenha uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Shalom. A paz do Senhor.